com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma rotina de um estudante no feriado, com matéria atrasada, com muita coisa para fazer e também um arrume-se comigo, porque a gente tem que se cuidar. E é isso, vamos pro vídeo. Eu comecei meu feriado estudando de noite, porque como no outro dia eu poderia acordar o horário que eu quisesse, eu não tinha preocupação com o horário que eu ia dormir. Então, eu já aproveitei para começar a fazer um resumo para estudar para a prova. Eu vou ter uma prova na segunda. Esse dia é uma terça-noite e o feriado foi quarta. Foi um feriado municipal da cidade que eu faço faculdade. Então, deu para aproveitar bastante e estudar bastante coisa. Além do que, quando chega o fim de semestre, tudo começa a acumular. Então, esse mês de novembro tá cheio de coisa, muita coisa para estudar, muita coisa para revisar, trabalho para fazer, muita coisa mesmo. Esse resumo é de radiologia. E como eu tava com o livro, eu tava fazendo os resumos, aí eu fiz uns desenhos com post-it transparente e a caneta permanente para deixar o resumo mais organizadinho e de melhor visualização. Porém, acabou que eu não gostei muito do livro, porque ele não entra em tantos detalhes quanto o professor entra na aula. Então, eu vou estudar mais pelos slides mesmo. E também focar em dar uma assistida em algumas videoaulas para ter uma melhor noção e tudo mais. Essa não é uma prova prática, como é uma prova ainda da segunda unidade, ela é prova teórica. A última unidade, que é uma prova prática para você pegar as radiografias e montar a boca toda. Mas por enquanto os assuntos são técnicas, radiográficas, análise de erros, anatomia. E assim, essa é uma matéria muito importante, tanto para a nossa teoria, quanto para a prática no geral, porque como a gente já está tendo aulas práticas de radiologia, esse conhecimento prévio sobre como posicionar, analisar os erros, saber quais locais, como usar a técnica corretamente é muito importante. E assim ficou o meu resumo. Eu tô numa vibe de ficar fazendo resumos mais bonitos, porque eu tive uma época, logo no começo do semestre, que eu simplesmente não aguentava mais copiar. Porém, eu aprendo muito fazendo resumo e copiando, lendo várias vezes. E assim ficou o meu resumo na minha folhinha quadriculada, perfeito. E depois de ter terminado, eu já fui organizar algumas coisas de patologia, porque depois dessa prova já vai ser o trabalho no dia seguinte e é mais fácil para mim só ir organizando minha fala e tudo mais. Então eu fui dar uns últimos retoques do meu slide que eu já tinha começado a fazer na segunda-feira de noite. Então eu já consegui terminar e agora eu já vou começar a fazer a minha fala. Já na quarta-feira, que foi feriado de manhã, eu comecei arrumando meu quarto, porque ele ficou uma zona ontem, porque eu simplesmente peguei toda a bagunça que tava em cima da escrivaninha, coloquei na cama, e aí quando eu fui dormir, eu tirei a bagunça da cama e coloquei na escrivaninha de novo. E aí ficou uma bagunça. Então, comecei arrumando minha cama, abri a janela, tava muito calor, muito calor. Sério, se vocês pudessem ouvir o barulho do ventilador, tava o tempo inteiro, porque tava muito quente.
Depois eu parti para organizar minha escrivaninha, porque ela estava cheia de coisa. Tinha até molde da minha boca quando eu fiz pro aparelho, porque eu usei para poder estudar. E tinha lápis para organizar, muita coisa. Enfim, tava uma bagunça completa e para piorar, tava suja de cera, porque como eu tô fazendo dentes em cera, minha escultura dental agora nesse semestre, a cera, se você passar o dedo em cima, ela vai grudar em qualquer superfície e vai ficar super sujo. Mesmo com um guardanapo ou um babador que geralmente a gente usa, ainda acaba passando, ficando sujo para os outros cantos. Depois de ter terminado de limpar minha escrivaninha, eu fui direto dar uma lida em patologia novamente, porque eu fui procurar um livro em PDF e acabei não conseguindo achar o livro inteiro, que não tinha a parte que eu justamente queria, porque o meu assunto estava no final do livro. Então eu estava com o livro na mão, fui tentar tirar foto depois para poder colocar uma imagem legal no slide, porque no livro que eu estou pegando como base principal, não tem tão caracterizado os graus da patologia. Então eu realmente tive que tirar foto do livro, foi todo um trabalho de pegar a foto, arrumar nitidez e afins, mas no final ficou tudo bom. Já partindo para um arrume-se comigo, depois que eu terminei de estudar patologia, eu tomei um banho, vesti uma roupa bonita. Eu ia sair de manhã, acabei saindo. Não eram meus planos, porém, como minha família estava na cidade que eu estudo, eu aproveitei para dar uma saída e poder descansar um pouco a mente para depois voltar para os estudos, porque não adianta nada você estudar e não tirar um tempo para cuidar de si, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então eu finalizei meu cabelo, passei o óleo, passei o tônico também e passei hidratante facial, arrumei minha sobrancelha e assim que eu fiquei. Já na quarta-feira de tarde, depois que eu cheguei, eu já fui organizar uma atividade de epidemiologia que era para entregar no outro dia, que era o relatório. Então eu fui pesquisar bastante coisa, porque era um relatório bem grandinho até, mais ou menos 1,5 folhas, e eu acabei fazendo em formato de texto, então eu precisei do triplo de informação que eu teria colocado se eu fizesse só respondendo as perguntas, colocando a pergunta e respondendo as perguntas. Porém, mesmo assim, não foi uma atividade tão demorada, mas consegui terminar. Eu tive um pouco de dificuldade na formatação, tanto que eu tive que passar todo esse texto por Word e aí formatar, fazer a capa, tudo bonitinho para conseguir baixar em PDF para poder imprimir e entregar no outro dia, porque no Google Docs, sem condição nenhuma, não estava conseguindo formatar. E por fim, eu fui preparar uma fala minha do trabalho. Eu tô gostando de ensaiar para apresentação de seminário da seguinte forma: eu dou uma lida do assunto geral, dou uma olhada nas coisas que tem para falar e depois eu falo por mim mesma, gravando um áudio para mim mesma pelo gravador de voz no meu celular. E isso está me ajudando muito. Embora seja um pouquinho mais demorado, eu consigo ter uma noção de tempo, do que eu vou falar, de como eu vou falar, e acaba deixando minha apresentação muito melhor, muito melhor.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Deixa seu like, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. E é isso. Um beijão, amo vocês e tchau, tchau!